A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, terça-feira, passando para deixar uma mensagenzinha para todos os grupos familiares, da igreja, aqueles que têm o hábito de ir, vão estar relembrando algumas coisas, e você que às vezes não tem o costume ainda de estar ou ter se envolvido com grupos familiares, você vai estar tendo a oportunidade de estar recebendo essa lição na sua casa hoje. Tem um livrinho desses que nós usamos que fala sobre as promessas do Senhor. Eu estou baseando aqui no estudo de número 5, que uma das promessas de Deus para nós é nos dar direção. Eu quero compartilhar no Salmo de número 25, especificamente o versículo 12, e nós vamos meditar um pouco nessa promessa do Senhor. Vamos ler esse versículo, em seguida a gente vai fazer uma oração para agradecer o Senhor. Salmo de número 25, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Jesus, nós queremos te dar graças por essa oportunidade de poder estar chegando à casa dos nossos irmãos com essa palavra, com essa breve meditação. Hoje, às terças-feiras, nós normalmente estaríamos reunidos nas nossas casas de referência de grupos familiares. Infelizmente não podemos, mas cremos, ó Deus, que está breve o retorno. Nós cremos na graça, na misericórdia do Senhor, cremos na promessa do Senhor. Na palavra do Senhor contém inúmeras dessas promessas que o Senhor tem para nós. E nós cremos nessa promessa onde a igreja do Senhor iria congregar. E nós, afastados como estamos do convívio da igreja, temos sentido falta de estarmos ali na igreja, mas o Senhor tem aquietado o nosso coração e trazido a sua palavra até nós. Nós queremos agradecer ao Senhor por todos esses momentos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, promessa de direção. Eu quero começar esse momento em que nós podemos estar compartilhando, fazendo uma das perguntas que o autor nos propõe. Quantas decisões uma pessoa toma por dia? Ele faz essa pergunta nesse estudo. Você acha difícil tomar decisões? Quantas decisões eu e você temos que tomar? Hoje, a minha esposa, compartilhando comigo, disse assim: olha, está faltando o pão aqui, como é que vai fazer? Eu tive que tomar a decisão de sair rapidamente na padaria, me prevenindo, é lógico, mas é um dos comércios que está aberto hoje na cidade. Por quê? Por causa de um direcionamento que os nossos líderes municipais, estaduais e federais tomaram. Eles tomaram a decisão de dar essa direção para farmácias, para padarias, para supermercados, alguns segmentos de trabalho que deveria funcionar. Isso é uma direção. E eu tive que tomar essa decisão aqui e me direcionar à padaria e comprar o pão. Sim,
o autor faz essa pergunta: quantas decisões nós tomamos todos os dias? Nós estamos num tempo que a gente precisa tomar decisões do que a gente vai fazer em casa. E uma das escolhas que muitos têm feito é a decisão de ler, é a decisão de orar, é a decisão de compartilhar. Então nós estamos nesse caminho. A segunda pergunta, ele diz assim: como que a Bíblia pode nos ajudar quanto a tomarmos decisão na nossa vida diária? Como a Bíblia pode nos ajudar a tomar as nossas decisões diárias? Querido, talvez hoje seja fácil a gente falar isso, porque nós estamos recolhidos, a grande maioria, eu vou falar aqui da nossa cidade, está recolhida. Apesar de a gente ter sabido que tem muitas pessoas ainda transitando na rua, mas não estão sendo obedientes àquilo que nos foi dado como direção. É verdade que vários segmentos da nossa sociedade aqui em Teoflotone, de comércio, estão fechados. Eu tenho estado preocupado com essas questões. Um dia desse atrás eu me coloquei no lugar de um irmão que as lojas dele estão fechadas. Sim, são tempos difíceis, mas qual é a direção? A direção é que, para que eu possa cooperar com alguém, eu preciso tomar a decisão de ficar em casa. A Bíblia nos dá essa direção. Eu não vou citar outros comentários que já fiz em outros dias aqui, mas o nosso tempo hoje é o tempo de ficar recolhido. Uma terceira pergunta que o autor coloca aqui, ele diz assim: será que a falta de direção de Deus na hora de fazermos as nossas escolhas coopera para o fracasso? Lógico. Ele faz essa pergunta nesse estudo aqui, porque muitas vezes nós temos tomado direção pelas escolhas que nós fazemos e não temos agradado ao Senhor. Então nós estamos num tempo onde que a busca a Deus, ela tem sido intensificada por muitas pessoas, por aqueles que são evangélicos, muitas vezes por aqueles que não são evangélicos. Pessoas que não professam uma fé declarada, mas numa hora dessa, ele está tendo tempo de buscar uma direção do alto, uma direção vinda de Deus, para que nós não tomemos nenhuma decisão extremista. Então, os segmentos da sociedade que eles, de certa forma, eles fazem parte e é inerente ao dia a dia, as oficinas, um outro exemplo, o supermercado, como eu já disse, a farmácia, está inerente no nosso dia a dia e pessoas precisam fazer uso desses lugares para que as coisas possam, de certa forma, ainda estar caminhando. Eu creio, querido, que todas essas coisas são direções que Deus tem dado. Então saibamos, nesses momentos difíceis, buscar a direção do Senhor. Eu encerro a minha fala com uma outra pergunta que o autor coloca para a gente refletir. Existe alguma área na nossa vida hoje que necessita de direção? Existe alguma área na nossa vida hoje que necessita de direção? Pois bem, tem muitos
buscando direção errada e fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Tomando decisões ainda nesse tempo difícil que não agrada ao Senhor. Portanto, queridos, sejamos equilibrados, sejamos pacifistas numa hora dessa, num momento desse de dificuldade. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, que a misericórdia do Senhor possa alcançar você aonde você estiver, e que a graça, a misericórdia, o amor de Deus possa estar fazendo parte da sua vida e você usufruindo dessa promessa de direção que Deus tem para mim e para você. Um bom restante de dia, que a graça do Senhor esteja com você aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.